Começando mais um OnMyCast, estamos aí com um novo episódio, mas antes já vou lembrando, sou Cris Carvalho, jornalista, e não esquece de ativar o sininho para que você fique por dentro aí toda semana quando chegar um episódio novo. O programa de hoje está muito especial, a gente tem convidados aqui especiais, mas eu vou ler um texto. O autismo traz consigo uma diversidade única de expressões e formas de comunicação, desafiando padrões tradicionais e expandindo nossa compreensão sobre o que significa interagir com o mundo. O tema de hoje busca explorar como pessoas dentro do espectro autista manifestam suas emoções, pensamentos e habilidades de maneiras diversas e a importância de abraçar essas diferenças. Ao promover o respeito e a inclusão, reconhecemos que cada forma de ser e expressar tem um valor e contribui para uma sociedade mais acolhedora. No programa de hoje a gente vai estar falando sobre autismo e as diferentes formas de ser e comunicar. E para falar sobre isso, dois convidados super especiais. Ela que é editora e mãe atípica, Adriana Barros. Adriana, seja bem-vinda, viu? Obrigada, Cris. Uma honra estar aqui, viu? Muito obrigada. Agora, para anunciar aqui, para apresentar o nosso outro convidado, eu vou ter que ler mais uma vez aqui. Porque ele começou a sua trajetória criativa ainda bebê, criando histórias que na época seus pais não compreendiam. Usando a escrita como forma de se expressar, suas obras refletem a importância de respeitar o que é visto como diferente. E ele é palestrante. Em suas palestras e ilustrações, Arthur inspira o público a abraçar a diversidade e promover um olhar mais incluso para o mundo. Ele que é escritor, ilustrador e palestrante, Arthur Barros. Oi, Arthur, tudo bem? Oi, tudo bem. E também ele que é coordenador, psicólogo e coordenador técnico, mais uma vez participando com a gente aqui, Paulo Blacioli. Oi, Cris, tudo bem? Uma honra estar aqui com vocês. Hoje tem muito assunto, hein? Temos muita coisa. Antes de mais nada, então, eu vou começar da seguinte forma. O Arthur, ele conta histórias através de ilustrações. Arthur, antes de eu começar a conversar com a sua mãe, você consegue fazer uma historinha pra gente aqui? Sim. Sim? Então, enquanto a gente bate um papo com a sua mãe, você conta a história aí, tá bom? Vamos lá. Adriana, como é que começou a trajetória do Arthur? Ele era um bebê que praticamente começou a falar muito cedo, né? Bastante cedo. A primeira palavrinha do Arthur chegou quando ele tinha 6 meses. Agora, começar a conversar foi a partir dos 9 meses, viu, Cris? Foi surpreendente, mas na época nós não pensávamos que esse poderia ser um sinal de um desenvolvimento atípico. Então, nós incentivávamos, achávamos bonito ele falar. Com 1 ano e 4 meses, ele já me corrigia como: mãe, isso não é rosa, é lilás. Mãe, vamos comprar legumes, eles são saudáveis. Então, ele conversava muito facilmente. E foi pouco tempo depois, ele foi perdendo a fala. Paulo, é normal a criança começar logo cedo, já começar a falar muito rápido? Isso serve de alerta para o pai e para a mãe? Sim, a gente tem ali crianças que possam ter altas habilidades, então o desenvolvimento ele acaba se expandindo de uma forma muito acelerada, né? E como isso que a Adriana falou, também pode acontecer do autismo regressivo. Então a criança tem habilidades, ela vai se desenvolvendo e vai adquirindo e sendo estimulada pela família, muitas vezes pela escola, caso já esteja inserido nesse contexto, e acaba perdendo essas habilidades. E aí é o momento que há muita frustração ali por parte dos familiares, né? Quando enxerga ali que, poxa, meu filho tinha essa habilidade, ele falava, ele se comunicava, né? Ele olhava no meu olho e agora o que aconteceu? Né, a gente tem uma frequência de pacientes que passam por esse processo, né, de uma perda muito rápida, né? Então, da mesma forma que pode se desenvolver muito rápido, né, e é necessário acender um alerta, não só de altas habilidades, como qualquer outro diagnóstico, inclusive o TEA, mas também dessa parte de ter essa regressão de habilidades, né, porque além de causar uma frustração muito grande na família, vai causar, consequentemente, atraso no desenvolvimento da criança, né, tanto em socialização, no desenvolvimento cognitivo, é um momento que a gente precisa entender, olha, e a partir disso, o que eu faço?
né? Eu acho que a Adriana consegue falar como que ela conseguiu conduzir tudo isso a partir do momento que ela viu que o filho dela estava perdendo essas habilidades, né? E aí, como foi? Como é que ele parou de repente de falar ou ele teve algum trauma que antecedesse isso? Ele foi parando, Cris. Hoje, sabe o que eu observo? Nas fotos, como ele foi parando de sorrir. Engraçado, eu não via antes. E foi exatamente como você descreveu. Eu passei exatamente isso. O Arthur aprendia tudo sozinho. Ele sabia os números, as cores. Nossa, sistema solar, ele já ia se interessando. Aí, de repente, ele ficava até 50 minutos parado no lugar, sem responder a chamado, sem conversar mais com a gente. Então, depois de anos buscando descobrir o que tinha se passado com o nosso filho, porque não se falava em autismo. Uhum. Quando chegou o diagnóstico, para mim foi como uma luz. Eu me sentia dentro de um túnel mesmo e fui atrás do que se oferecia à época. Então era terapia cognitivo-comportamental com psicólogos. O Arthur fez pintura, natação, teclado. O Arthur fez Muitas estimulações, né? muitas. Mas ele recuperou a fala aos 5, fonoaudiologia, com a fonoaudióloga. Porém, ele não voltou a conversar, a dialogar. Nunca mais. E aí, até ele parou de falar com quanto tempo? 3 anos de Com idade. 3 anos de idade. E você descobriu por volta de 5 anos. 5 E aí foram exames que você vai levando nos médicos das mais diversas especialidades. E o que você ouvia dos médicos? Bom, o que a gente mais ouviu, meu esposo e eu, foi: olha, o seu filho parou de falar porque vocês não são bons pais. Ó, dá um irmãozinho para ele que vai melhorar. Isso é mimo. A gente encontra, né, até hoje, muito preconceito ali por parte de diferentes profissionais, infelizmente, né? Eu acho que esse estigma que a gente tem em relação ao TEA, ele tem se quebrado muito, né? Mas ainda assim é muito forte, né? Eu imagino na época que o Arthur era criança, era muito intenso, né? Então a forma como os profissionais viam era nesse sentido, né? Então tinha esses comentários, né, que acabavam gerando. A mãe já estava frustrada por tudo que acontecia, né, de ver ali a situação do filho, de estar com atrasos no desenvolvimento. Ainda assim, quando procurava alguém que poderia dar uma luz, né, vinha esse comentário, vinha ali várias formas de preconceito. E eu imagino que até hoje encontre, né, esbarre com preconceitos em relação capacitismo mesmo, né, em relação ao diagnóstico que ele tem, mas o que a gente tem que fazer é conscientização, né? De conscientizar, de falar, de mostrar, de dar espaço para essas pessoas, para mães e pais atípicos, para pessoas atípicas, né? Porque eles precisam falar qual que é a vivência que eles têm, né? Que é o momento que a gente vai entender que existem outras formas de olhar, né? Outra forma de interagir com o outro, né? Que não existe só um único jeito, né? Então, a única coisa que a gente precisa fazer é conscientizar de que essas pessoas precisam de espaço, né? Exato. E aí, quando você recebeu o diagnóstico, que eu quero depois começar a falar como é que foi a trajetória do Arthur. Mas você falou que começou logo cedo, parou com 3 anos, começou a fazer os exames, passou pelos médicos, recebeu o diagnóstico. E aí, como é que foi para você receber o diagnóstico? Eu vou te fazer uma pergunta, que eu sei que você faz essas perguntas nas palestras. E aí, recebeu o diagnóstico de autismo? Matou os sonhos de pai e mãe? Não. Hoje nós vemos que não. E muitas pessoas podem acreditar nisso, né? Pensando rapidamente. Mas fazendo uma análise, Cris e Paulo, né? Tanto meu esposo quanto eu, nós vimos que nós realizamos hoje, a nossa profissão, o nosso trabalho, são coisas para as quais nós nos preparamos. Meu esposo é web designer, designer gráfico, ele sempre se preparou para desenhar. E na editora, ele faz as capas, ele usa. E eu sempre estive envolvida com livros. Então, o Arthur foi um bebê que sempre teve livros. Ele já tinha o livro do banho, o livro na hora de dormir. Nós tínhamos as carteirinhas de todas as bibliotecas da cidade. Então, o livro sempre esteve presente. Hoje eu trabalho com livros, o meu esposo trabalha com desenho, o nosso filho trabalha com livros de desenho. Então, não mata os sonhos, né? Eu acho que os nossos sonhos, os nossos estudos, as nossas buscas são as nossas armas até para usar como instrumentos de conscientização, difusão de informação.
Então, não mata sonho, não. Tem que dar uma segunda olhada. E aí ele voltou a falar só um pouco com 5 anos, né? Sim. E como é que você percebeu que ele tinha uma maneira diferente de se comunicar? A primeira vez que nós ouvimos falar que o Arthur se comunicava bem através de desenhos foi com uma professora. Ele tinha 10 anos, estava no 4º ano, né? E ela falou: Adriana, todos os trabalhos em grupo, quem finaliza quando tem cartaz é o seu filho. Ele desenha. Eu não sabia. E depois, aos 11, quando ele desenhou uma corujinha, e eu falei para ele: filho, vamos fazer um livro? Né, filha? A mãe falou isso? Sim. E você viu que era a sua Vamos pôr o chance. microfone para ele ali, porque ele estava desenhando. Então a gente Tá. precisou tirar um pouco do microfone. Vamos lá, Arthur. Quando Responde a você sua mãe tinha agora. 11 anos, o que você fez? Quando eu tinha 11 anos, eu desenhei uma corujinha. E a minha mãe falou: vamos fazer um livro? Eu vi que era a minha chance. Então eu fiz a Dona Corujinha para todo mundo ver que ninguém é diferente. Antes de chegar no livro, você teve um detalhe dessa corujinha que abriu ali um leque para você. Sim, verdade. Qual foi esse detalhe? Quando o Arthur coloriu a corujinha, eu percebi que se a gente colocasse o papel de uma forma, o bico da coruja estava fechado. Mexendo o papel, estava aberto. Como esse menino fez isso? Me chamou muito a atenção. Eu mostrei pro meu esposo: olha o que o Arthur fez. Aí que eu soltei a frase: filho, vamos fazer um livro? Ele foi pro canto da sala, desenhou a história inteira e me entregou na mesma hora. E aí, Arthur, como é que surgiu o livro da corujinha? Bom, bom, a Dona Corujinha, ela queria pintar as penas para fazer amigos, mas ela aprende a ser feliz do jeito dela. E aí você começou. Você achava que ninguém entendia você? Tem uma frase que você fala, qual que é? Bom, é que as pessoas com autismo sabem fazer coisas. Então, mas você também dizia que seus pais não te compreendiam, não é isso? É, Como que é essa frase? bom, essa frase eu sempre tentei fazer histórias, mesmo quando eu era bem pequeno, tipo uns 3 anos. Mas, mas, Ninguém te entendia. enfim, Minha. mas a minha família viu que eu decidi fazer um livro. Então, ou seja, ele sempre soube se comunicar, mas ninguém entendia. Sempre. E aí, psicólogo, como é que você analisa isso, Paulo? Dentro do espectro, a gente sempre acaba entendendo ali qual que é a demanda e a necessidade que aquela criança tem, né? Aquele paciente, enfim. E se comunicar é uma necessidade, né? Seja a comunicação verbal, que é a comunicação que a gente está mais habituado, né? Ou outras formas de comunicação. Pintura pode ser uma forma de se comunicar, o sorriso é uma forma de se comunicar, o contato visual é uma forma de se comunicar, né? Tem crianças que não vão desenvolver a fala, né, esperada para ela. Então, qualquer forma que a gente tem de inserir comunicações alternativas, né? Tem crianças que se comunicam através de uma pasta, né, e que ela sinaliza o que ela quer. E isso é uma forma de comunicação, né? E que precisa ser respeitada. Então, a gente tem formas de se comunicar, de se expressar, né? Às vezes a criança sabe verbalizar e falar, mas ela também não consegue expressar ali as emoções como a gente está habituado, né? Então, ela vai encontrar ali algumas formas de expressar esses sentimentos que ela tem, né? E a pintura, a arte, de forma geral, é algo que ali possa ser um recurso ali para esse paciente. Bom, e aí, dessa comunicação da corujinha, nasceu o livro A Dona Corujinha, que está aqui, vou mostrar. Esse é o livro A Dona Corujinha. E aí, como é que foi? Ele fez os desenhos todos e você ajuda na parte de texto. Como que é a elaboração desse livro? Sim, ele me fala como que é a história. Mãe, a coruja não tem cor. Eu lembro muito ele falando essa frase.
E a gente vai direcionando, vai puxando dele. Eu sempre falo, filho, história tem que ter uma aventura, tem que ter. Ele vai imaginando. Eu até hoje o ajudo nos textos, apesar do Arthur ser alfabetizado. Se alfabetizou muito rapidamente, tipo 2 semanas. Muito rapidamente, com 6 aninhos, né? Gosta de inglês, espanhol. E eu ajudo no texto, mas é sempre assim. Eu vou direcionando para as coisas do autismo também. E ele aceita. Se ele não concordar, não sai no livro. Cores dos personagens, o que os personagens falam, é como ele quer, sempre. E aí, bom, veio esse primeiro livro, vocês tentaram conseguir publicar, encontraram dificuldades, daí nasceu a sua editora, que é a Barros, que você resolveu, então, falou, bom, então peraí um pouquinho, a gente vai publicar. E aí depois eu quero que você fale da sua editora, mas como é que foi esse processo de lançar o primeiro livro? E aí? O livro está na mão, está aqui. Estou com o livro na mão, como é que a gente divulga, como é que a gente trabalha ele, para que as pessoas tenham conhecimento desse livro? O livro, ele foi primeiro divulgado. Na época nós tínhamos o Facebook. Não existia nem o WhatsApp. Facebook. Aluno autista do ensino fundamental lança livro infantil. Era a frase que nós, dia a dia, publicávamos no Facebook. E foi assim, Cris. Fizemos venda antecipada para pagar os custos. Marcamos um dia para o lançamento, oferecemos ali um comes e bebes no salão de festa e rodamos 500 livros. E nós vendemos 500 livros. Aí eu vi o potencial, a força, sabe? E ele já tinha outra história, né? Ele já tinha o canguru elétrico. Mas a gente percebeu uma outra coisa, Cris, que eu não te contei, que a gente viu que quando as pessoas pegavam o livro, nos falavam assim, eu não sabia que autista desenhava, fazia livros. Foi quando a gente percebeu que a gente não podia mais guardar as informações sobre o autismo que nós vínhamos acumulando nas buscas, nas pesquisas. A gente fez o projeto de palestras. Foi a partir daí. Arthur, vou Oi. te atrapalhar um pouco agora aí. Aí, puxa o microfone um pouquinho, direciona ele para sua boca. Aí. Quem que é o canguru elétrico? Ah, sou eu. Como assim você é um canguru elétrico? Não Bom, entendi. é que eu pulo. Você Conta que pula você onde? começou. Bom, eu comecei a pular quando eu tinha 2 anos. E por que que você pulava? Bom, é só porque eu pulava, é que eu só queria ver se tinha alguma coisa bem legal pra eu ver. E o pular te deixa o quê? Me deixa feliz. Deixa você feliz. E Então podemos dizer que o canguru elétrico ele é feliz. sim, Arthur, e por que que você escreveu o livro Canguru Elétrico? sabe, eu comecei a pular quando eu era bem pequeno, tipo uns 3 anos. Só que eu tinha uns 2 anos. E quando eu cresci, eu vi que os meus amigos de escola ficavam sentados tranquilos e eu pulando. E Eu aí, comecei a ficar preocupado. Então eu fiz o canguru elétrico para as pessoas saberem estereotipia. E também fiz esse livro para todo mundo gostar. O canguru elétrico sou eu. então agora vamos por partes, né? Ele citou, o Paulo, ele citou duas coisas, né? Que ele pulava porque ele ficava feliz, porque ele estava feliz. E também falou sobre a estereotipia. Então, assim, Sim. muitas pessoas que podem estar assistindo não sabem o que que é estereotipia. Então, eu queria que você falasse, explicasse o que que vem a ser a estereotipia e essa relação dele pular para demonstrar um sentimento de felicidade, por exemplo. Sim. As estereotipias são comportamentos repetitivos, né, que são comuns dentro do transtorno do espectro autista. E, enfim, são comportamentos que podem trazer uma autorregulação, né? Então, tem movimentos, por exemplo, de flapping, que é a criança balançar as mãos, né? E esse movimento ele pode trazer ali deixar a criança mais calma, né? Dentro ali de um momento em que a criança está desorganizada por algum motivo, né? Às vezes tem alguma
questão ali no ambiente, ou às vezes está inserida ali num contexto em que tem muitas pessoas dentro do mesmo espaço, enfim, é algo que pode desregular a criança e a criança tem esses comportamentos repetitivos, né? Dentro do que a gente tem de intervenção, a partir do momento que essas estereotipias possam trazer algum risco para o paciente, é o momento que a gente precisa trabalhar nisso. Por quê? Não só, as estereotipias não é só o flapping, né? Não é só isso, não é só pular. Né? As estereotipias podem ser, por exemplo, se arranhar, né? Se morder. Então, esse é o momento que são estereotipias que podem trazer risco para a criança. Né? Aí é o momento que a gente faz intervenção. Mas, de forma geral, né, as estereotipias são comportamentos repetitivos que podem trazer autorregulação ou não. Agora, ele já explicou dessa parte, né, do livro, do canguru, que foi o outro livro que vocês fizeram. Agora, ele tinha outro tipo de, por exemplo, ele tinha problemas também de comportamento, como agressividade, sofreu bullying na escola. Como é que foi essa fase, assim, de criança para entrar na adolescência? Hoje ele está com 19 anos, mas como é que foi essa fase? Bom, depois que o Arthur começou a fazer livros, ele começou a interagir melhor com a sociedade, né? Então ele ficou mais tranquilo. Aquele sentimento de eu consigo realizar foi o acompanhando. Na escola, ao longo dos anos, sim, vários desafios, como ele permaneceu numa mesma escola por 12 anos. Mesmo assim, tivemos vários desafios. Como a gente pode ver, o Arthur se comunica através dos desenhos, mas ele não tem muita facilidade de expressar na fala, né? E vamos dizer, esses desafios, que eu costumo chamar desse jeito, apareciam muitas vezes na escola. Por exemplo, tivemos trabalhos de inglês que o Arthur ia super bem, mas às vezes os professores tinham dúvidas em convidá-lo a se apresentar. E aí eu falava para a escola, deixa o Arthur se apresentar, porque ele sabe inglês. Aí, não, ele é um aluno da educação especial, não vai poder. Então, isso era muito difícil, porque a escola não sabia o que ele conseguiria realizar, o que era difícil para ele, o que era fácil para ele. Então, o desafio é constante, Cris. Hoje, por exemplo, eu conheço crianças que falam russo, aprenderam sozinha. As coisas que o Arthur gostava de aprender, ele aprendia sozinho. Sozinho, você diz, lendo, assistindo um vídeo? O Arthur, até os 12 anos de idade, quando ele gostava de um determinado assunto, ele pegava um livro, punha embaixo do braço e entrava no quarto. Quando ele saía, ele sabia de tudo. Por muitas vezes a criança tem um hiperfoco em alguma coisa específica, né? E aí acaba sendo estimulado de uma forma muito mais intensiva, né? O Arthur precisou de algum tipo de adaptação pedagógica? Ele tinha algum material adaptado na escola? Ou a escola não se propunha ou não era necessário? O Arthur vem ao longo dos anos, né, desde o começo do fundamental, com matéria adaptada. Bastante complicado. Porque como que você adapta a matéria para um aluno que sabe tudo sobre sistema solar, tudo de geografia, manja muito de inglês e não consegue fazer uma conta de 2 mais 2? Então, esse desafio, ele é presente até hoje nas escolas com os alunos com TEA. Então, é adaptado, mas fica sempre aquém, né? Os professores sempre têm dúvida do potencial, do real potencial. Por isso. Sim. Paulo, você acha que ela falou que os professores têm dúvida desse real potencial? Você acha que é uma falta de preparação desses professores? Sim, eu já fiz um trabalho em relação a isso, né, com professores, e muitos deles disseram que na graduação de pedagogia ou de outra graduação, enfim, eles não tiveram preparo de como que eles podiam fazer adaptações e estratégias dentro de crianças que possuam algum tipo de diagnóstico, né? Então, hoje em dia, eu acredito que já tenha, dentro das graduações, inserido matérias específicas para ser capacitado em relação a isso, mas a gente escuta muitos relatos de psicopedagogas que falam que as escolas que elas já trabalharam também não investiam nos professores que trabalhavam lá. Principalmente em escola particular, a gente tem muito esse desafio da escola falar, olha, a gente está recebendo esse aluno que tem esse suporte, então eu vou investir os professores e as pessoas que vão trabalhar com esse aluno
aluno, para que eles estejam capacitados para trabalhar dentro daquela demanda, né? Porque precisa adaptar de forma correta. A adaptação não é ensinar 2 mais 2, né? A adaptação é da forma como ele vai conseguir nos responder, né? E a gente inserir aquela disciplina, né? Então, ele tem muito potencial. Então, a gente vai ter que explorar esse potencial, entendeu? Então, se ele tem muito potencial na escrita, vamos inserir as matemáticas e contas e números dentro da escrita, dentro da pintura, dentro de algo que ele já saiba, né? Que ele tem esse potencial a ser estimulado. O Paulo falou uma coisa assim interessante, porque a questão de tudo é estímulo, né? O que a gente vê sempre está estimulando é aonde que ele vai se comunicar melhor, ainda melhor. E aí, aí eu pergunto para o Paulo, ela recebe o diagnóstico, a mãe recebe o diagnóstico de um filho com TEA. Aos 3 anos, 5 anos, enfim. Assim que recebe, já tem que começar um tratamento para essa criança. Ou seja, o tratamento ABA, já tem que começar um tratamento ali. E aí, quando entra na fase de adolescência, porque hoje ele está com 19 anos, o tratamento precisa continuar? Precisa continuar. Ou ele tem alta? Recebeu alta, tchau, vai viver a vida. Não, a criança, a partir do momento que recebe um diagnóstico, ela vai ter esse diagnóstico pro resto da vida, né? Então, ele precisa continuar. Claro que a gente tem muitas adaptações, né, ao longo da vida. Muitas vezes a criança começa com uma carga horária X e vai reduzindo, porque ela vai diminuindo o suporte que ela precisa, né? Mas a extensão da terapia, ela é muito importante, principalmente quando a gente fala de autonomia, né? Da criança, do adolescente fazer as coisas sozinho, né? Porque a gente precisa desenvolver e estimular a autonomia ali nas atividades de vida diária, né? Então, tudo que faz dentro de casa precisa ser estimulado e ela precisa conseguir fazer sozinho. Então, quanto menos suporte essa criança tiver de outra pessoa, é o essencial, né? De ter somente a supervisão, né? De alguém que supervisione ou oriente, fala, olha, ou talvez uma atividade que aquela criança, aquele adolescente nunca fez, de orientar, olha, você nunca fez isso, então quando você for fazer, você faz dessa forma, né? E aí, a partir daí, vai só supervisionando, né? Mas a extensão é muito importante quando a gente fala de autonomia. Adriana, você comentou, antes da gente gravar, que ele estava defendendo a tese dele, apresentando no ensino médio, né? Ele estava concluindo o ensino médio. E aí, como foi esse processo de colégio, até ele se formar? Como é que foi? Altos e baixos. O Arthur, ao meu ver, ele tem uma vida solitária na escola. Eu sempre apresento isso na coordenação. Ele tem uma vida solitária. Os jovens, né, os adolescentes da idade dele, né, que estão entrando na juventude, que não apresentam, vamos dizer assim, não tem um diagnóstico, transtorno, eles não estão acostumados ainda a lidar, eles não sabem como lidar. A gente está falando diferente, né? Então, o Arthur, ele tem uma vida solitária. O TCC, mandaram a parte dele para casa, ele ensaiou a parte dele sozinho. A defesa foi hoje, na parte delas teve um ensaio rápido. Inclusive, o ensaio foi presenciado por um acompanhante terapêutico da UMAI, que eu liguei para ele e falei, por favor, socorro. E aí, hoje foi o único ensaio dele, e ele falou a parte dele e ele foi bem. E o que ele apresentou? Dá para falar o que ele fez? O tema deles eram as mulheres na química. Então, passaram para ele uma mulher, aí ele já tinha o texto pronto, a gente fez um resumo em casa, e ele leu cartões. Eu acho que esse ele não decorou. Paulo, ela comentou que ele foi defender a tese dele e aí ligou no Instituto Almai para que fosse um acompanhante terapêutico. É importante, né? O Instituto Almai tem a unidade 12+, então, assim, não fica só no infantil, já pensando nessa independência dessa criança, nesse adulto que ele vai se formar, por que não já começar na adolescência? Então, assim, é importante frisar desse acompanhamento também na adolescência e em momentos como esse, dele apresentar um trabalho escolar para que vai contribuir para a formatura dele. Sim, a gente oferece essa estimulação, né, esse profissional que acompanha, não somente em ambiente escolar, mas em ambiente residencial, passeios externos, enfim, a gente tem esse profissional que consegue fazer essa estimulação também, e esse suporte, né, às vezes não é somente uma estimulação, mas de estar ali supervisionando e dando um suporte ali dentro do que for necessário, né,
né? Então é muito importante, né, estar presente dentro desse atendimento multidisciplinar, né, que inicia na clínica e ele se estende para o ambiente externo, né? Porque a gente precisa generalizar também as coisas que são aprendidas, a gente precisa trabalhar do suporte necessário no dia a dia, né? Então, no dia a dia, isso era uma situação da rotina do Arthur que ele precisava de um suporte, né? Então, a gente tem esse profissional que vai dar esse suporte que ele precisa. Eu achei interessante uma forma que ele falar. Eu e o Arthur temos algo em comum, viu, né? Que é a matemática. Também sou péssima para matemática. Mas de usar aonde ele se dá bem, que é na questão da ilustração, a matemática, para que ele aprenda. Então, assim, não muda muita coisa, né? Nós que estamos do lado de fora, que não estamos nesse mundo atípico, a gente acha que tudo é difícil, mas não. Tá aí, né? Tem coisa mais fácil. Arthur, vamos conversar mais um pouquinho? Então vai dar uma pausa no desenho. Ele tá Ó o tão, microfone, ele tá tão Arthur. entretido com Microfone, o Arthur. desenho, tá o tempo inteiro. E a gente vai percebendo que conforme ele tá desenhando, ele tá conversando com ele mesmo, né? Sim. Mas Vamos quem mostrar o não desenho faz dele, isso? Cris. A gente vai mostrar no final, Ah. porque ele não concluiu ainda. Então Eu tá só quero bom. saber se tem folha ainda ali para ele, que eu acho que já não tem mais. Arthur, você sabe falar inglês? Sim. Fala aí uma palavra em inglês. Hi, my name is Arthur. Style, coffee, hello. I say goodbye, I say hello. Oh, no, Você pode traduzir agora, por favor? sei. Então traduza. Oi. Alô, testando. 1, 2, 1, 2. Olha um detalhe. Ele falou, alô, testando, 1, 2, 1, 2. Ele fez exatamente o que nós fizemos antes de começar a gravar, que nós estávamos testando aqui os microfones, a iluminação, o enquadramento. A gente estava fazendo isso, testando. E aí, Paulo? É uma forma de repetição. Isso, a gente chama de ecolalia, né? E a gente tem dois tipos de ecolalia. Ecolalia imediata, então quando a criança, o paciente, repete aquilo na mesma hora que a gente fala. Então, se eu falo, oi, tudo bem? E a criança fala, oi, tudo bem? Né? E tem a ecolalia tardia, que foi essa que o Arthur teve, que a gente falou no início e ele repetiu agora. Né? Então é muito comum dentro do transtorno, né, do espectro autista, essas ecolalias, né? Tanto a imediata, tanto a tardia. E aí tem mais um livro aí. Arthur, a gente não acabou nossa conversa, não. Vamos continuar conversando aí, pôr o microfone. Ele tá tão entretido, acho que tá mais interessante para ele fazer a história do que contar um pouco da história dele aqui, né? Mas tem esse outro livro aqui. Aliás, tem livros que já estão também... tem edição em inglês, em italiano? Como que é? Quais são os livros? O Arthur, ele tem 9 livros publicados, né? São 9 histórias aí. Não, 9 livros. A Dona Corujinha foi feito 3 vezes. Uma das vezes foi em inglês. E a gente colocou também o vídeo em libras. A gente tem fonte ampliada nos textos, audiolivro. O Arthur, como que é o livro das acessibilidades? O livro é para quem? A Dona Para Corujinha. quem não ouve, para quem não enxerga, para quem tem dificuldade de entender as coisas. Ah, tá. Então, isso. E tem livros do Arthur em alguns países, né? Um instituto da Itália comprou toda a coleção dele. Eles lidam com autistas jovens também. Tem livros dele no Canadá, Estados Unidos, Portugal. Tem alguns lugares os livros do Arthur. Aliás, eu vou pedir para colocarem umas fotos, porque assim, hoje o Arthur, ele dá palestras, né? A mãe também dá palestras, então assim, é uma família de comunicadores aqui, né? Podemos dizer assim que usam a comunicação. O Arthur, ele é recordista brasileiro. Ele é o mais jovem autor autista e membro de honra da Academia de Letras, Artes e Cultura. Então, assim, a gente está vendo algumas fotos. Essas fotos são de palestras, Adriana? São de palestras. Ali são todos os livros dele. Ali tem alguns livros do Arthur. Eu estou tentando lembrar onde foi essa. Muitas escolas, né? Nós estamos presentes. Olha, essa foi numa escola lá em São Paulo, Zona Sul. Foi muito bom esse período. Esta foi em São Vicente, para a Secretaria de Educação. Fizemos 9 palestras.
Essa foi uma escola particular que eles, lá de São Paulo, que eles têm a semana da inclusão e nos levaram. Olha ele, olha como ele tá novinho, mostrando o troféu. Olha, essa foi uma exposição no Sesc. Foi muito bom. Nesse dia estava tendo lançamento de uma autora que tem paralisia cerebral, Maria Augusta. Foi esse dia aí. Foi no dia da luta da pessoa com deficiência, 21 de setembro. E aí, ó, o mais jovem autor autista com 12 anos. Aí, na ocasião, ele tinha 12 anos. Que é esse prêmio, que é um troféu que a gente tem aqui, né? Também. Eu vou pegar... Paulo, passa para mim o troféu aqui. Vou pegar seu troféu emprestado, tá, Arthur? A gente vai mostrar aqui, ó. Não sei se dá para ver. Dá. Aqui. Esse é um troféu. E fala um pouquinho desse troféu, Adriana. Foi uma surpresa. Na época, eu estava tentando descobrir, Cris, se por acaso o Arthur não era o mais jovem autor negro a publicar no nosso país, né? Porque ele fez aos 11 e lançou aos 12. E em contato com a empresa que faz o livro dos recordes no Brasil, eles falaram, nós não temos esses registros. Entretanto, podemos pesquisar referente ao autismo, né? E aí chegou o troféu em casa, o mais jovem autor autista. Arthur, põe o microfone aí de novo. Acabou a folha, não tem mais espaço, né? Tem mais espaço. Ó, você pode fazer no verso? Sim. Então, faz no verso. E eu vou te dar a minha folha aqui, ó. Também no verso, para você, Tá. se precisar, continuar desenhando. Agora eu vou te fazer uma pergunta. E o leãozinho faminto aí? Como é que é a história do leãozinho faminto? Puxa o microfone. Eu Isso. fiz o leãozinho faminto por causa de um bullying que eu sofri. As pessoas com autismo, as pessoas com deficiência já sofreram bullying demais, preconceito demais. Isso tem que parar, isso tem que acabar. Mas a gente acredita que tudo pode acabar bem. O menino que fez bullying lá na escola pediu perdão. E o leãozinho faminto é o livro mais bonito que eu já fiz. Precisa falar mais alguma coisa? Não, né, Paulo? Não. Depois do que ele deu o recado. Isso foi o suficiente. Sim. Ó, tem mais folha para você aqui, Arthur, ó. Tem mais folha aí. E aí, como é que foi conviver com isso, com esses bullings? Sim, o bullying ainda na ocasião foi visto por todos, porque foi na época da pandemia e na aula online, né? Aí todos viram. Mas acabou bem, porque a família foi até nossa casa, pediram o filho para pedir desculpas, pediu perdão, eles choraram. Aí o Arthur já foi para o caminho que ele encontrou, né, de um pouco terapêutico, eu digo, sabe? De criar uma história. Ele foi fazer o Leãozinho Faminto. O Leãozinho Faminto, ele é o mais forte, o mais bonito. Ele não precisa de ninguém, né, filho? Não precisa de ninguém. E durante a história, a gente pôde conversar com o Arthur sobre perdão, sobre por que será que as pessoas fazem bullying. Nesse livro do Arthur tem tem isso. E toda situação que o Arthur passa de dificuldade termina num livro. E aí tem esse outro livro aqui, que é o Peixinho Curioso. Vou Sim. mostrar aqui também, ó. Peixinho Curioso. E eu queria que você falasse desse livro. Esse livro foi feito nesse ano de 2024. Fazia pouco tempo que nós tínhamos nos mudado para o litoral, Vocês são de São Paulo, né? São Paulo capital. E assim que nós chegamos no litoral, tivemos uma experiência na água. Estávamos um dia tomando banho. Aí, de repente, eu vi uma coisa e peguei na mão, era um peixe. Pus na mão do Arthur, ele passou na mão do pai. Assim que a gente entrou em casa, ele falou: Mãe, eu vou fazer o livro do peixinho. Eu falei: E aí, filho? Eu sempre puxo, né? Mãe, o peixinho não mora mais com os pais. Ele já sabe cuidar de si. E aí está o Peixinho Curioso incentivando as crianças, as pessoas com deficiência a buscarem autonomia. Bom, vocês vieram de São Paulo, eu quero que você conte, mas assim, não precisa nem dizer, ó, eu vou pedir para mostrar aqui também, que eu acho que vocês moram em São Vicente, porque eu estou reconhecendo essa praia aqui. Paulo, eu queria que você falasse alguma coisa sobre essa... Ele dá palestras, ele tem uma dificuldade de dialogar,
A gente não consegue, né, ter um diálogo, mas ele se expressa completamente através dos livros, através das ilustrações. A gente tem umas fotos também de ilustrações que a gente já vai mostrar, mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso, na visão de um psicólogo, né, lá do Instituto Almai. A gente precisa reconhecer toda a forma que a criança, o paciente, enfim, tem de se comunicar, né? Não tem como a gente fechar os olhos para isso, né? Então, a forma que ele tem de se expressar é dessa forma, né? Então, ele viu um peixe, né, que era uma coisa nova para ele, sentiu a textura do peixe e ele quis, né, tirar uma história disso. Ele quis se comunicar de alguma forma, né? Que ele conheceu uma coisa nova. Ele tinha acabado de chegar numa cidade nova, era uma nova rotina para ele e ele criou ali uma história em relação a isso. Então, acho que é muito importante que a gente continue estimulando que essa forma que ele tem de se expressar, né? Porque eu acredito que tudo que for novo para ele, ou toda situação ali que seja fora da rotina dele, ele vai querer tirar uma história, né? Ele vai querer criar algo, né? Então é uma capacidade muito forte que ele tem de criação, né? Adriana, vocês participaram também com o livro, vocês dão palestras Brasil afora aí. E hoje ele tem a profissão de palestrante, de autor de livros e também de ilustrador. Então, ou seja, alguns livros que são editados de outros autores, ele faz a ilustração. Acho que a gente tem umas fotos aí para mostrar também. Ele acaba fazendo a ilustração. Exatamente, isso mesmo, Cris. Alguns autores nos buscam e falam assim: eu quero que o Arthur ilustre meu livro. Olha isso. Uma pizza. Então, sim, esse é um personagem que ele criou de um livro novo que a gráfica já colocou no correio. Os sandubas, né, filho? Eles viajam pelo mundo procurando comida. Comidas saudáveis. É isso aí. Então, ele ilustra. E foi bem interessante esse processo de ilustração, porque o computador que o Arthur usa para finalizar os desenhos, ele comprou com o dinheiro dele. É dele, ele comprou com o dinheiro do trabalho dele. Né? Ele ainda era adolescente, né? Acho que não tinha 18 anos ainda. Então a gente vê essa possibilidade. Você era de São Paulo e vocês vieram para cá, para o litoral, né? Vocês são no município de São Vicente. Por que vocês vieram para cá? Nós fizemos uma pesquisa e descobrimos que no litoral nós encontraremos maior concentração de profissionais atendendo autistas. São Paulo, muito espalhado. E também a cidade, por ser pequena, oferece um treinamento melhor dessa questão do ir e vir, né, do Arthur, ir até o mercado, porque no quarteirão que eu moro tem a padaria, o hortifruti e o mercado. Então, essa questão dessa autonomia fora de casa que eu não consegui em São Paulo, aqui já começamos a treinar. Por isso que nós viemos e nós estamos amando. E como é que esse peixinho curioso aqui, fala da história de que ele já não mora mais com os pais, né? Sim. E aí, como é que vai ser? Porque ele já está com 19 anos, ele já tem a independência dele de alguma forma, né? Pelo menos financeira, ele já está adquirindo a independência dele. E aí, como é que vai ser? Porque um dia vocês também não vão mais estar aqui. Sim. E aí, como é que você se prepara e prepara ele para isso? 2 vezes, somente 2 vezes durante toda a vida do Arthur, ele me perguntou: mãe, como eu vou cuidar de mim? Eu falo sobre tudo com meu filho, né? Aí já até me perguntaram: você falou que ia ficar com ele para sempre? Eu falei: não, eu não falei isso. Eu falei: filho, a gente vai treinar você. Nós vamos treinar, nós vamos te preparar. E ele sabe que a gente veio para a praia para isso. Por isso o peixinho curioso tem autonomia, que é ele, né? Peixinho curioso. Então, esse é o plano, Cris. Treinar o Arthur a fazer compras também, a saber o que está faltando em casa. Esse é o próximo passo. Tanto que em 2025 ele ainda não vai para a universidade. Nós vamos trabalhar a autonomia, né, filho? É o combinado. Ele está muito entretido no desenho, viu? Nas histórias dele ali. Ele presta e não atenção. quer saber. É. Vocês participaram também de outros programas, inclusive com o Mion, que é um defensor da causa. E aí eu queria que você falasse da experiência dele no programa do Mion. Para nós foi maravilhoso. Nem sabemos como chegaram até o Arthur. E ele ficou muito feliz. Mas olha, Cris, tem umas coisas assim que a gente não explica.
Logo que o Arthur começou a fazer livros, ele falou para mim, mãe, eu vou aparecer na televisão. Então, Arthur, além de chegar no Marcos Mion, antes disso, ele já apareceu na CNN Brasil, gravaram com ele em casa. Arthur já foi na TV Cultura por 2 vezes. E ele tem uma confiança na carreira dele, ele acredita tanto, fica aí, o que ele fala acontece. E lá com o Mion foi muito bom. Ele realmente entende muito sobre autismo. Ele, fora das câmeras, ele foi lá atrás pular com o Arthur. E ele falou: eu espero que dê um boom nas vendas dos livros do seu filho. O estoque do Arthur se esgotou em 17 minutos quando o programa foi ao ar. Paulo, faz o seu balanço de tudo isso que você viu, você que acompanha também, não diretamente, mas lá no Instituto Almai, porque assim, é importante lembrar que o Instituto Almai lembra, ele se preocupa com isso, justamente com essa independência. Então, não só a criança, nos momentos que recebe o diagnóstico, mas é um tratamento, a gente acha que não precisa nem chamar de tratamento, acaba sendo um Uma intervenção, acompanhamento, né? uma intervenção, como o Paulo disse, para toda a vida, durante essa fase dele se transformar e se reconhecer como um adulto. Sim. Queria que você falasse aí um pouco Sim, tudo que você ouviu aqui. é muito importante. Eu fico muito feliz e muito honrado de indiretamente, né, fazer parte disso, né, da história do Arthur. E eu acho que a gente precisa estimular a autonomia dos nossos adolescentes, dos nossos jovens que são atípicos, né, justamente porque eles precisam estar no mercado de trabalho, eles vão estar também em cursos de graduação na universidade, né. Então, em breve, daqui a alguns anos, a gente vai ver o Arthur estudando algo que ele goste, né, trabalhando. Ele já trabalha desde os 12, né, então a gente espera, né, que ele se estimule cada vez mais, e isso vale para todos, né? A gente nunca, de forma alguma, vai subestimar o potencial e o desenvolvimento de alguém. Os nossos pacientes, a gente enxerga muito neles, né? A gente vê muito potencial neles. E a partir do momento que a gente vê, a gente precisa estimular e dar o suporte adequado para essas pessoas, né? Então, o Arthur, ele conseguiu tudo isso porque ele teve o suporte adequado da família, né? Ele faz terapia desde novinho também, então as intervenções ali ajudaram para que ele tivesse esse desenvolvimento contínuo até hoje, né? A gente precisa fazer muitas adaptações, claro, mas com essas adaptações a gente consegue ter uma qualidade de vida como ele merece. Arthur, sinto em dizer que você já precisa encerrar a sua historinha, tá bom? Pode já fazer seu encerramento aí da historinha. Adriana, quem quiser conhecer os livros, são mais de 9 livros, são 9 livros, né? E também não só em questão do autismo, vocês acabam publicando livros mais voltados para pessoas com necessidades. Quem quiser achar o Arthur, quem quiser achar vocês, como é que faz? abarroseditora.com, de Arthur Barros, né? abarroseditora.com. Nós vamos para o 7º ano de trabalho, já são quase 130 livros publicados, 80% é de ou pessoa com deficiência ou profissionais da saúde ou educação, falando sobre isso. Cris, nós encontramos o nosso para quê? Através dos sonhos do Arthur. Nós amamos o nosso serviço, é lindo ver a pessoa com deficiência publicando, se comunicando, é maravilhoso. Ou seja, em episódios anteriores a gente falou sobre a maternidade atípica, que a maternidade a gente escolhe ser, né, sermos mães, nós escolhemos pela maternidade e pela paternidade, mas ser uma mãe atípica, um pai atípico, uma família atípica, a gente não escolhe. Podemos dizer que vocês são escolhidos. E acho que vocês vieram com uma missão. Então você vai me contar essa história? O que você Conta pra fez gente, aqui? Arthur. Onde começa? Essa história, Puxa o microfone. Ok. essa Vamos lá. história fala de que quando eu era pequeno, Ah, ah, eu cresci, o tempo foi passando, eu cresci, aí eu fiquei brincando com as outras crianças, e aí o tempo foi passando, aí eu cresci, eu virei um adolescente, e daí eu cresci mais um pouco, aí eu fiz a historinha, aí eu vendi meus livros, aí eu vendi para as pessoas.
Seus livros levam o quê? Esperança. E quem é essa? Essa aí é você. Eu? Sim. Nossa, eu quero até ver. Deixa eu mostrar as fotos aqui, ó. Essa aqui são... Então, aqui é você pequeno, é isso? Sim. Ó, aqui é o Arthur pequeno. Vê se dá pra ver. O Arthur Volta a olhar. pequeno. E aonde que sou eu aqui? Essa aqui, né? Ah, sei. Olha aqui. Aqui pra ver. Ele tem essa coisa do olho muito forte. Todos os desenhos dele. Aqui ele desenhou atrás também. E ali ele estava finalizando. Será que vai dar um livro isso? Será, hein, Arthur? É uma biografia do Arthur, né? Uma autobiografia. Uma autobiografia, exatamente. Gente, nosso tempo está acabando. Infelizmente tem muita coisa. Só para a gente repetir, como é que é? A Barros Editora. @ a Barros Editora Oficial no Instagram. Sigam o Arthur, @Arthur Barros com TH, _Thea. Sigam que sempre tem as novidades dele por lá. Tá certo. Paulo, foi um prazer, foi uma história muito agradável e assim, foi um aprendizado, porque eu acho que cada episódio é um aprendizado. Eu queria que você, suas considerações finais. É incrível participar desses momentos, né? Eu adoro estar aqui no podcast e ouvir esse tipo de história é o que faz que a gente entenda a nossa missão enquanto profissional, né? E fazer parte do desenvolvimento e da autonomia de pessoas. Adriana, eu só tenho que te dar os parabéns. Você que é especial. Acho que você que é especial, porque a tua batalha, a tua sensibilidade em perceber que ele se comunicava de uma forma diferente, através de um bico de uma coruja, né? Através de um desenho. Então, assim, só tem que dar parabéns para você, agradecer o seu esposo que está nos bastidores aí também, mas parabenizar vocês, viu? Nossa, imagina, eu quem agradeço a oportunidade. Isso nos ajuda muito, ajuda toda a comunidade autista, que é grande, Cris, e precisa desses espaços para a gente poder alcançar, como o Paulo falou, alcançar essa possibilidade de viver com qualidade, viver a totalidade do potencial de cada um. É assim, um mundo mais inclusivo. Exatamente, é o que eu falei no começo. Promover o respeito, a intenção do nosso podcast, do OMAICast, é promover o respeito, a inclusão, reconhecer que cada forma de ser, de expressar, tem um valor. Então, todos nós, independente se somos típicos, se somos atípicos, todos nós temos a nossa forma de ser e de ser especial em alguma ocasião. Para mim, assim, eu só tenho que agradecer de poder estar aqui levando essa informação e de conhecer essas histórias todas que a gente acaba falando, mostrando a cada episódio. E Arthur, só porque você desenhou aqui, vou te dar um presente. Você gostou da caneca? Sim, eu gostei. Tua caneca é sua. Aham, sei. Fala pra ela, não. Obrigado. Olha, é azul, tá? Que lindo. Eu gosto de azul, mas hoje as canecas vieram todas no tom de azul. Eu quero agradecer. Obrigada, viu, Arthur? Você gostou de participar? Aham, sei. Então eu vou te pedir, você vai encerrar o programa para mim, tá bom? Já vou dizer o que você vai falar. Bom, a você que ficou com a gente aqui, muito obrigada pela sua participação. Adriana, obrigada. A todo o pessoal da técnica, ao Instituto Almai, ao Paulo, a você que ficou com a gente até o próximo episódio. Não esquece de ativar o sininho lá, para que você fique sabendo quando sair novo episódio. E, Arthur, eu vou pedir para você falar, a gente vai encerrar o programa com você. Eu queria que você dissesse o porquê do Leãozinho Faminto. Bom, o Leãozinho Faminto, eu fiz ele por causa de um bullying que eu sofri. As pessoas com autismo, as pessoas com deficiência sofreram bullying demais, preconceito demais. Isso tem que parar, isso tem que acabar. Mas a gente acredita que tudo pode acabar bem. O menino que fez bullying lá na escola pediu perdão. E o Leãozinho Faminto é o livro mais bonito que eu já fiz. Precisa falar mais alguma coisa? Ele deu o recado todo. Até o próximo episódio.